Graças a paz, irmãos, bom dia. Bom dia. Tá todo mundo bem? Graças a Jesus, né? Deus é demais. Queria partilhar a partir aqui do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Quem ainda não leu essa oração de João 17, representa, né, a oração que a gente chama oração sacerdotal. Jesus faz essa oração antes de terminar e concluir a obra que ele veio realizar. Mas nós vamos falar só de um versículo aqui. Quero me deter falando sobre isso, né, mastigando esse versículo, que é Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes." Se você ainda não descobriu, se você ainda não aprendeu, se você ainda não entendeu o que consiste a vida eterna, esse versículo ele desenha para nós, né? O português tem uma expressão, né? Você quer que eu faça um desenho para você, né? E é isso, Deus, né, com a sua bondade, ele está desenhando, porque desenho a gente faz para as crianças, né? Mas é suposto que a gente não fique criança para sempre. É suposto que você amadureça e que você cresça e que você comece a desfrutar mais dos frutos do Espírito, discernimento, domínio próprio, coisas essenciais para que Cristo possa utilizar da sua vida como um instrumento na vida de outra pessoa. No fim, por que essa corrida para amadurecer? Porque se tiver mais gente para cuidar do que gente que cuida, a igreja falha. Então eu quero que você olhe para esse irmão e fale: trata de amadurecer, seu crente. Trata de amadurecer. Trata de amadurecer, seus crentes. Porque toda vez que você ainda está tomando teteu, alguém tem que acordar de madrugada e fazer seu teteu. Não é, ô André? André tem filho pequeno, sabe, né? Que toca o terror na casa se não der na hora que... Então, essa é uma realidade de maturidade que todos nós precisamos urgentemente passar. Porque se você olhar nas escrituras logo ali, depois do Testamento, teve uma cidade que o apóstolo Paulo evangelizou em uma das suas viagens, e ele olhou para a igreja, cara, todos arrancaram com a mesma velocidade, todos receberam o evangelho pela primeira vez, ele não deixou líder nenhum. Porque mais perigoso do que você... Não há nada mais perigoso você colocar um neófito para liderar. É certeza de destruir tudo aquilo. Porque o neófito, a perspectiva dele é sobre sua voz estar sendo obedecida. Ele não está gerando destino com o padrão. Qual o padrão? Exemplo. Se você quer ter autoridade no reino de Deus, você precisa se tornar um exemplo. E começa cavando uma coisa que Jesus disse: aprendam de mim porque sou manso e humilde. Então, 2 ingredientes que não pode faltar na vida do maduro: mansidão e humildade. Então são coisas que vão dando, né? E ele viajou, e quando ele passou na cidade 2 anos depois, ele observou quem tinha amadurecido. Então ali ele instituiu a liderança. Então liderança não é medida pelo título que te deram, mas pela responsabilidade que você assumiu. Não é essa bandeirinha aqui no seu ombro, né? Como diz, né, a galera que tem patente, né? Tem aqui um monte de bandeira e a gente toca no ombro falando que ele tem autoridade, porque o general ou é um marechal, não importa. Não, essa autoridade vem da capacidade de descer para outros subirem. Essa autoridade é você precisar ficar embaixo para dar pezinho para alguém subir no muro primeiro que você, para alguém atravessar uma realidade primeiro que você. Foi igual o sonho que a Cecília teve, né, essa semana, que ela falou que eu entrava dentro da lama, da água barrenta, para atravessar os jovens para o outro lado, né? Pegava. É praticamente isso, irmão. É ficar para trás, é correr mais perigo, é ser mais chacotado, é ser mal interpretado, é receber muitos mal entendidos, perder pessoas que você ama porque simplesmente preferiu
né, ficar com mal entendido do que ir lá e perguntar e conversar e tentar entender o que não acontece com a família, porque a família, não importa, você pode estar chateado com seu irmão, mas ainda é seu irmão. E se reunir lá o aniversário, vai estar lá a família reunida. E quando Cristo falou que a igreja deveria ser uma família, um corpo, você não vê aí só na Familiadas que você vê a mãozinha andando sozinha, né, irmão? Nós aqui no nosso corpo, nós temos que viver uma vida comum e cada parte do corpo é importante. E espera aí o momento que você precisava daquele membro para você sentir a importância dele. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar, os membros que são mais indecorosos são que a gente dá mais, né, honra, né, mais estima, protege mais, cuida mais, enfim. Quem já teve prisão de ventre sabe, né? Que diz que o cara fica enfesado por isso. Daí vem a palavra enfesar, né? A pessoa fica transtornada porque não consegue. Então, qualquer coisa no corpo, e Jesus não teve problema de falar sobre isso, tem uma função e no fim, qualquer coisa fora do lugar vai prejudicar todos, irmãos. Então, seja maduro. E ele vai falar sobre esse conhecimento, né? Que a vida eterna é essa. Conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e Cristo a quem enviastes. Ou seja, não existe nenhuma vida eterna fora desses dois fundamentos essenciais da nossa fé. Daí cai todo culto a homens. Daí cai culto a Maria, culto a Fátima, aí cai o culto aos apóstolos, embora são maravilhosos homens de Deus, e embora a gente também respeita muito a Maria. Eu sou tão obediente a Maria, irmão, que ela chegou e falou assim, na festa de Caná da Galileia, fazei tudo que Jesus mandar. Então até hoje eu estou obedecendo Maria. Como? Fazendo só o que Jesus manda. Então até ela reconhecia que as palavras de Jesus eram dignas de ser obedecidas acima de qualquer coisa. E só tem cegueira nesse assunto quem não estuda a palavra, quem só ouve a partir da perspectiva do outro e não tem contato e relação com as Escrituras. Então a vida eterna é essa, conhecer a Deus e conhecer Jesus, porque Deus enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não perece. Todo que crê não vai perecer. Mas quem não crê já está em processo de perecimento. E você sabe que uma coisa vai perecendo, né? Quando a gente faz a cesta aqui, nas primícias, 1 quilo de alimento não perecível, por quê? São alimentos que não se deterioram, que não precisa de frigorífico, ele vai sobreviver às condições normais, às condições naturais. E isso, irmãos, é importante para você não entrar em perecimento. Tem muita coisa perecendo na gente. Aí a gente vai olhar os valores da fé, tem perecido. Você fala que é casado, as pessoas se assustam. Você fala que quer que seus filhos casem virgem para você ver. Você explica um princípio para uma mãe e ela vai se escandalizar porque você está ensinando seu filho a ter um namoro santo. Você, igual o Carlos estava numa aula e ele falou que beijava a mãe dele e a mim quando ele fosse sair falava que ama, a sala de aula se chocou. Coisas simples, coisas normais, irmãos. Quem é da antiga aqui, ai da gente se sair sem dar bênção ao pai. Acordasse, tropeçasse com ele no corredor ou com a mãe, né, e não desse bênção, né, não pedisse a bênção, né. É ortodoxo demais, meu amigo. Aquela boca quando abre, meu amigo, e fala, Deus te abençoe. É uma coisa nas religiões celestiais, todo pai deveria ensinar o seu filho. Primeiro que você ensina o princípio do respeito. Depois, quem conhece as Escrituras sabe que isso tem poder demais. Deus te abençoe. Quando você dá uma esmola para alguém, eu vou te falar qual é aqui o assunto da esmola, irmãos. Quando você dá uma esmola e a pessoa te abençoa, meu Deus do céu, no seu banco celestial, cara, tá aumentando. E aí você muda para um lugar, tá passando crise, não conseguiu trabalho, tá passando alguma coisa, Deus levanta um monte de gente para te ajudar. É aquilo que você aplicou no banco. Cara, Deus ama quem cuida do necessitado.
Isso é um fato. Isso é um fato. E aí sim, quem entendeu, toda hora busca assunto, mecanismo, situações e nunca mais fica sem generosidade. Claro que a gente tem um discernimento para poder saber ali, né? Mas se o nosso discernimento só dá para ou não, se preocupe que quem está doente somos nós. Quem está doente somos nós. Porque só para o não, cara, a gente pode estar passando por cima do samaritano. E isso eu aprendi na minha adolescência, porque minha mãe me ensinou, qualquer pessoa que... Mano, e a gente não era bem de situação, hein? Mas não havia uma pessoa que chegasse na porta que minha mãe não desse 1 quilo de alimento, alguma coisa. Ou fala, olha, não tenho comida, eu não tenho comida por cozer, mas se você quiser um prato de comida. Eu oferecia e colocava na sala, a gente fazia isso. Uma vez uma pessoa passou na porta, né, e pediu, né, e eu, porque eu vi a pessoa fumando, falei não, né, falei não com um bocado de arrogância, né. Você acredita que eu entrei para dentro do quarto, o Senhor me apavorou lá dentro. Falou, o seu irmão está com um vício, e daí? Você acha que eu mandei você dar por causa dele? Só simplesmente, meu filho, você não tem esse direito de punir ninguém. Quem é você, Carlos? Quem é você? Irmão, o homem já estava no final da avenida, era quase 1 quilômetro. Eu corri atrás daquele homem, com a sacolinha, e falei, olha, tá aqui, afinal de contas e tal. Mas aquele dia eu ouvi Deus claramente. Falei, meu filho, não olha para isso. Meu filho, para com isso, você não é Deus. Para de se colocar no lugar de Deus. Então conhecer Deus é ser tão íntimo dele, de sentir a respiração dele do seu lado. Quando ele não fala nada, ele só faz bem assim. Quando ele se decepciona com a gente. Nossa, meu Deus, Senhor, Senhor, me ajuda, Jesus. Quando ele dá aquela suspirada que é como se ele não quisesse nem falar. Não é possível que eu tenha que falar isso de novo com você, meu filho. Você já sabe. Então, é isso. Deus, nesse versículo aqui, ele pede exclusividade. Deus é um Deus exclusivo. Por isso que nós não podemos prestar culto a nada. Qualquer coisa que você coloca em lugar de culto, você coloca em perigo. Se você cultua sua esposa, ela está em perigo. Se você cultua os seus filhos, ele está em perigo. Se você cultua seu marido, está em perigo. Se você cultua o seu trabalho, está em perigo. Vai acabar ficando sem trabalho. Se você cultua a sua igreja, vai acontecer alguma coisa. Não cultua pessoas, cultua Deus. Nosso culto, respeito, devoção tem que ser completamente para Deus. Ele é o único Deus verdadeiro. Deus e Jesus. Está aqui a ordem da nossa adoração. Agora, honra nós devemos uns aos outros. Amor nós devemos uns aos outros. Mas culto só prestamos para Deus. Só Ele é merecedor. Só Ele é digno. Só Ele tem honra suficiente. Só Ele é criador. E isso precisa acontecer, aquela metanoia, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente renovada, renovação e entendimento. Todos os dias, quando você caminha nas Escrituras, Deus revela-se para você uma perspectiva diferente, um entendimento novo, todo dia que você caminha nas Escrituras. Agora, fica sem se alimentar das Escrituras, como rapidamente começa a entrar lixo, pensamentos, sujeira. Irmãos, você varre uma casa, lá na nossa casa tem isso, um piso, não sei o que acontece com aquele piso, você varre, passa pano assim, de manhã à tarde já tem de novo aquelas penugemzinhas. Olha, a janela está fechada, o que é isso? Simplesmente está lá. Você aspira e depois está lá. Então, é um assunto diário, irmãos. A nossa vida, nossa alma vaidosa, cheia de pecado, nossa carne cheia de inclinações e apetites distorcidos, todo dia precisa ser limpo pela palavra, todo dia precisa ser lavado pela oração. Sabe o que afia o corte do nosso machado, da nossa ferramenta, o nosso instrumento que Deus nos deu para poder fazer a obra? É jejum e oração. A única coisa que afia o corte para você se tornar um instrumento na pregação, e às vezes nem pregando, falando, né?
pregue a palavra, pregue, se preciso use palavras. Tem uma frase muito famosa isso, pregue, se preciso use palavras. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes no silêncio você está pregando mais do que alguém que está abrindo a boca por aí. Porque abrir a boca sem se comportar, irmãos, é blasfêmia, né? O que eu não entendo, eu não desfruto, né? Naquela parábola da semente, Jesus conta que uma parte da semente caiu na beira do caminho e vindo uma ave comeu a semente. Antes que ela pudesse promover aquilo pela qual ela foi enviada. Então, o que você não entende, você não desfruta. Tem muita gente que sente sensações, mas nunca é transformado. Irmãos, vou te falar, se você precisa de um arrepio para saber que Deus está num lugar, você ainda não conhece a Deus. Porque eu sei que Deus está comigo, porque Ele disse que estaria, porque Ele é fiel e verdadeiro, porque Ele disse que no mundo tereis aflições. Ou você acha que Jeremias, que passou a sua vida toda dentro de uma cisterna, não viu nenhuma das suas profecias se cumprir? Sofrendo, comendo ali a comida, vai saber que comida dava para aquele homem. Nem matar o homem matava, deixava o homem lá, tortura. E era um homem de Deus. O fato de ele não ter tido um templo, o fato de ele não ter tido voz, a voz dele não foi a voz para a sua vida, foi a voz para a sua morte, porque ainda hoje a gente se alimenta daquilo que Jeremias deixou em Lamentações e no próprio livro de Jeremias. Então nós estamos e precisamos não ficar preso ao sentimento do arrepio. Claro que sentir a presença de Deus é maravilhoso, te renova, mas só te renova para fazer mais do mesmo, suportar, permanecer, continuar, apanhar. Então, se Deus te der aí um arrepio, uma presença, ser cheio do Espírito Santo, é tudo para você poder resistir os dias que estão vindo. Sua vida só irá até onde você consegue enxergar. Coloca isso no seu coração. O que você está vendo é o que você está vivendo. E se você conseguir ver para além do que os seus olhos podem enxergar e começar a colocar a atenção na visão do coração de Deus para você, então você vai ver mais do que os seus olhos podem enxergar. Você vai transcender. Você vai sair da capacidade biológica de enxergar e vai passar para a capacidade do coração de ver o que Deus está fazendo. E para isso, irmãos, relacionamento. Por isso que conheçam a Ti. Vida eterna é conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e o Seu Filho, Jesus Cristo, a quem enviastes. Todos os dias essa deve ser a nossa fome, a nossa perseguição. Por isso que sem ver a eternidade não haverá como desfrutar do presente e da presença. Sem ver a eternidade você não vai conseguir desfrutar. Porque sem Deus nós não podemos conhecer o nosso destino e sem destino nós só estamos dando uma volta na promessa, sem desfrutar da realidade. Sem destino a gente fica em volta da terra da promessa, dando volta igual o povo de Israel, que saindo da escravidão ficou em volta daquele lugar, mas não desfrutava. Não tem quando você consegue olhar, ver e até enxergar, mas não consegue apalpar, tocar. É como se você estivesse prestes a tocar em alguma coisa que fugisse da sua mão. Isso que aconteceu com o povo que estava sob a direção de Moisés. Por uma decisão, por uma curva errada, por uma placa que não obedeceu, ficaram 40 anos rodando em volta de Canaã, da terra prometida. Moisés morre, o povo que saiu com ele do Egito, a maior idade, é enterrada na areia do Egito, então Josué inicia com uma geração nova. E em 3 dias eles estão dentro. 3 dias depois já estão marchando para a terra prometida. Vocês conseguem entender isso? Ou seja, 40 anos trocado por 3 dias, uma marcha se inicia e nada mais para esse povo até chegar naquele lugar. O que mudou a mentalidade? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você entende, irmãos, quem tem medo é o diabo. Quando você entende, quem sai da sua frente é o diabo.
O diabo só apavora quem não entende, irmão. Quem não conhece o poder que nos foi outorgado. Há um poder sobrenatural que nos foi dado. Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, então, o poder que Deus te deu é para exercer a autoridade no céu e na terra. Através de quê? Dando ordem aos demônios. Mas esse poder, a fonte desse poder é a autoridade. E a autoridade, a fonte da autoridade é a obediência. Então a obediência starta a autoridade e a autoridade starta poder. Qualquer poder sem obediência e que não respeita a autoridade, faz a gente ficar pagando mico, irmãos. Porque é isso que o diabo fica zombando da gente. É possível ter informação sobre alguma coisa e mesmo assim não conhecer. Conhecer é a mesma coisa. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Conhecer, a primeira menção da palavra conhecer está no Éden. E Adão conheceu Eva. O ato do coito. E gerou filhos. Ou seja, conhecimento é uma intimidade extrema, correspondente a um casal, na sua intimidade. A diferença do coito como casal é traduzida por intimidade e o coito imoral é traduzido como prostituição, imoralidade. Então qualquer coisa que você faz na relação com Deus para se exibir não é espiritual, não. Mas qualquer coisa, qualquer homem que Deus quiser elevar, aumentar sua estima e ele apresentar, é ele que está apresentando. Então eu não trabalho para poder aparecer, eu trabalho para fazer Cristo conhecido. E se eu estou em obediência nesse lugar, é natural você estar nesse lugar, mas nunca deixar as pessoas pensar que você é a fonte. Você tem que sempre trabalhar para falar, olha, eu sou o canal. Aí a galera está da liderança do casais aqui, quem vai depois estar na liderança de qualquer assunto da igreja. Olha, eu sou apenas um canal. Nossa, você é uma bênção na minha vida. Obrigado, glória a Deus, sou só um irmão mais velho. Mas eu sou apenas um canal. A fonte é Jesus. Todas as pessoas que trabalham para as pessoas se ligarem a ela, irmão, você, eu, nós, não sustentamos ninguém. A seiva não sai da gente, ela passa por a gente. A seiva sai da raiz, a seiva sai da rocha, a água sai da rocha. É essa água que sustenta, é essa água que nutre, é essa água que hidrata, é o próprio Cristo. Então, irmão, você é um canal. O que você tem que trabalhar para que esse canal não esteja contaminado. O que está contaminando um canal? O que está contaminando você? Todos os dias eu tenho que dar essa vista de olhos, né? Para não deixar essas coisas me roubar. Nos últimos dias, não seremos medidos pelo tamanho do nosso conhecimento ou poder, mas pelo tamanho da nossa obediência. Irmãos, alguém está sendo medido pelo tamanho do poder ou o tamanho do conhecimento. Nossa, a pessoa tem um conhecimento, né? Tá bom, ok. Mas é a obediência, porque a obediência starta a autoridade. E a autoridade, irmãos, toda a pessoa que tem autoridade, ela tem poder. Talvez não com o governo, mas os demônios reconhecem e estremecem. Porque o poder, que há poder nessas pessoas. Todas as pessoas que morreram por Cristo, antes viveram por Ele. Às vezes o que está faltando para nós, irmãos, é estar disposto a morrer por Cristo, né? Às vezes enquanto me pego reclamando, né? De alguma coisa e tem que repreender e anular aquela murmuraçãozinha, né? Ah, Senhor, isso. Aí eu falo, tá bom, meu filho, vamos voltar 2 anos. Não melhorou 2 anos? Tá? Aí eu percebo que, meu Deus do céu, só dar uma volta, irmãos. Aí a gente está murmurando por alguma coisa, é para dar uma rebobinada. Se em 2 anos você tinha a mesma vida, volta um pouquinho antes, dá uma analisada. Estabeleça uma atitude de gratidão, né? Eu até falei, né? Uma vez, estava cansado, irmão, mas vou confessar meu pecado para gerar aqui temor no coração. Murmuração, né?
sobre o pecado da murmuração. Todo mundo fala do pecado da imoralidade, mas a murmuração é pesada, tá? Foi um dos pecados que fez o povo ser enterrado na areia do Egito. Murmuração. Estava aqui, né, e tinha trabalhado, o irmão sabe que eu trabalho nas obras, então eu ficava cansado. Aí Luiz me usando de taxista, né, que a gente sempre fica bravo, né. Mano, você pode ir ali buscar um pão? Só que o pão é aqui, mano. 5 minutos. Eu falei, já mandei tirar essa carta, não sei o que, já paguei. Falei um monte na mente, na boca, né, falando. E, ok, fui lá buscar, né, para não chatear o irmão, porque fica aqui o dia inteiro tratando com tantas coisas. Hoje a gente sabe, na ausência do Luiz e da Zoraide, como eles fazem um trabalho que a igreja não tá, porque eles estão aqui com a porta aberta o dia inteiro. É toda hora um BO eles resolvendo, é um remédio comprando, é cachorro latindo, é papagaio gritando, meu Deus, parece até a música do Didi, né? Debaixo a velha debaixo da cama, mais ou menos isso, cachorro latia, gato miava, meu Deus do céu, confusão. Beleza, aí tal, e aí, tipo, me ajuda, né? Aí, André, poxa, me ajuda. Aí, Wilson, me ajuda. Cara, tem que implorar uma coisa que é para todo mundo que faz o bom nome do Senhor e da família de Cristo, irmãos. É uma murmuração sem lógica, mas eu murmurei porque eu estava cansado e queria tal, me desfrutar. Não, também preciso descansar e tal. Então, Deus fala assim para mim, né? Então tá bom, sai do seu trabalho. Aí você vai ter mais tempo para poder fazer. Sai do trabalho e trabalha para mim, porque você vai ter mais tempo. Porque é engraçado que a gente sempre dá a outra... Enfim, reclamei. Fui lá, busquei o pão. Depois decidi, o cara nunca mais trouxe o pão. A gente tem que buscar em Meio Martins agora. Eu vou falar aqui uma coisa com temor. Cuidado com a sua boca, porque ela vai te levar a você... Aquilo que você fazia em 5 minutos, você tem que fazer em 1 hora. É com temor. Nunca mais o rapaz pegou o pão para nós. Então, algumas coisas estão regredindo na nossa vida, a gente quer colocar a culpa em todo mundo, mas não foi a nossa boca. Nossa boca criou o ambiente para nos... Tá bom, meu filho, estava ruim assim? Será que lá no Meio Martins está melhor para você? Aí o joião. E pior, quando eu fui para Meio Martins, quando chegando lá na segunda vez que o rapaz não pegou, o Senhor falou assim, e aí, meu filho, Meio Martins está legal? Tá melhor, né? Porque eu já não fui sem murmurar, porque eu já tinha sido curado. Eu falei, mas Senhor, eu já me arrependi. Não, agora vamos ficar aqui. Deixa aqui mesmo. E aí alterna, né? Vai eu, vai Pedro e colocou mais gente. Então, irmãos, às vezes a gente tá falando assim, poxa, Carlos, Deus, tá chegando meia-noite. Aí o diabo vai lá e você murmura ao invés de abençoar. Graças a Deus, meu filho tá em casa. Senhor, o menino outro dia chegou às 6 horas da manhã. Cuidado, nós temos que ter cuidado. Deus está construindo na gente um poder criativo, irmãos. O diabo cutuca você porque sabe que na sua boca sai a bênção. Ou sai a matéria-prima para ele poder produzir maldição. Ou a matéria-prima para produzir bênção, ou a matéria-prima para poder produzir maldição. Então, desse detalhe aí, é importante a gente compreender. Como último momento aqui, não existe ninguém que morre por Cristo sem antes viver para Ele. Irmãos, quando você está disposto a morrer por Cristo, é porque você antes esteve disposto a viver por Ele. Eu quero te encorajar, viva por Cristo, irmãos. Viva por Cristo. Acredite, tem uma recompensa aumentando com o seu nome. Tem uma recompensa, existe um banco celestial que está aumentando em favor do seu nome. Chega uma hora que essas coisas elas voltam em proteção, cuidado, honra, saúde, ao seu devido tempo. Não queira abrir nem entrar num lugar que Deus ainda não abriu. Não force essa porta, fique tranquilo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E quando você está nele, tudo que está nele é promovido por ele. Deus promoverá o nome daquele que não quer a adoração dele. Deus não vai dar asa à cobra, tem esse ditado, que é alguém que
almeja por esse lugar, Deus vai falar, cara, eu vou te proteger, porque nesse lugar aí, se você quiser a adoração que é minha, eu vou ter que matar a concorrência. Não queira esse lugar, espere Deus te promover, te colocar, te levantar e te sustentar, porque todo lugar que Deus te coloca é responsabilidade dele te sustentar. Ainda que seja com pão e água, né? A Bíblia, Elias falou, né? Só eu fiquei, mataram os profetas e não sei o quê, fez lá uma birra, né? E Deus falou assim, Elias, tudo bem, você é meu cara, chegado, gosto de você, gosto de ti. Falar igual o português, né? Mas você não é tudo isso não, meu irmão. Você está falando que não tem mais ninguém, eu tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E o seu substituto já está pronto. Reclamou? Vai embora, menino. Que eu não posso caminhar com alguém que está murmurando. Não podemos, irmão, pensar que somos a última Coca-Cola do deserto, né? Nós precisamos dele mais do que ele precisa da gente. O que ele deixa é a gente ser participante da sua obra, mas é nós que precisamos dele. Nós que precisamos de Cristo. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós pedimos, amplia a nossa visão, amplia a nossa capacidade de enxergar e de ver, de contemplar, para que a gente possa ser uma igreja efetiva, que a gente possa entrar com sabedoria, governar os lugares, Pai, agir com prudência. Pai, a vida eterna é essa, é conhecer a Ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Obrigado pelo Cristo enviado. Nós hoje queremos depositar toda a nossa confiança, a nossa fé, a nossa adoração exclusiva, completamente, unicamente e verdadeiramente a Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e nós estamos aqui com essa única fome, Pai. Conhecer a Deus através do Cristo enviado, Pai. Estenda suas mãos para nós, até que nós possamos compreender, enxergar e desfrutar. Eu oro por essas pessoas, em nome de Jesus.